Boa noite, eu sou a Dani e você está ouvindo As Mil e Uma Noites, adaptação livre da coletânea de contos folclóricos de origem persa, árabe e indiana, disponível em domínio público. Se você gosta de histórias assim, inscreva-se no YouTube e no Spotify para acompanhar os próximos episódios. Ali Baba e os 40 Ladrões. Conta-se, ó rei afortunado, que antigamente viviam, numa cidade da Pérsia, dois irmãos chamados Qassem e Ali Baba. Quando o pai morreu, herdaram o pouco que possuía e em pouco tempo gastaram tudo, caindo na miséria. Qassem resolveu melhorar de vida e casou-se com uma jovem que possuía alguma riqueza e grande beleza. Ali Baba, por sua vez, tornou-se lenhador. Era modesto, trabalhava com esforço e, graças à sua economia, conseguiu comprar 3 burros que usava para transportar a lenha que cortava na floresta e vendia no mercado. Certo dia, enquanto preparava os animais para a carga, ouviu ao longe o barulho de muitos cavalos. Sem saber do que se tratava e receando o perigo, subiu rapidamente em uma árvore e se escondeu entre os galhos. Logo viu aproximar-se um grupo de cavaleiros armados. Tinham aparência severa e ameaçadora. Ali Baba percebeu que eram salteadores. Contou-os. Eram exatamente 40. Ao sinal do chefe, todos desmontaram e se dirigiram até um grande rochedo. O chefe aproximou-se da pedra e pronunciou em voz alta: "Abra-te, sésamo." Imediatamente o rochedo se abriu, revelando a entrada de uma gruta. Os ladrões entraram e logo o chefe gritou novamente: "Fecha-te, sésamo." E a pedra se fechou. Ali Baba, ainda escondido na árvore, decidiu permanecer imóvel para observar o que aconteceria. Depois de algum tempo, o rochedo voltou a se abrir e os 40 homens saíram carregando os alforjes, agora vazios. Montaram em seus cavalos e partiram. Quando o silêncio voltou à floresta, Ali Baba desceu da árvore. A curiosidade, maior do que o medo, o levou até o rochedo. Repetiu as palavras que ouvira: "Abra-te, sésamo." E a pedra se abriu. Em vez de um antro sombrio, Ali Baba viu uma ampla galeria que conduzia a um salão espaçoso, iluminado por fendas no teto. Ali estavam acumulados inúmeros tesouros, tecidos finos, montes de lingotes de ouro, sacos cheios de moedas, pedras preciosas cobrindo o chão. Compreendeu que aquele esconderijo existia havia muito tempo. Talvez desde a época do rei Soleiman al-Iskandar. Ali Baba encheu 3 grandes sacos com moedas e lingotes de ouro. Carregou-os sobre seus burros
e saiu da gruta. Ao alcançar a entrada, gritou: "Fecha-te, Sésamo!" E a pedra se fechou. Ao chegar em casa com os enormes sacos, sua mulher, ao vê-los, imaginou que ele tivesse se unido a ladrões e começou a lamentar: "Ai de mim! Que calamidade! A desgraça vai cair sobre nós." Ali Babá despejou o ouro no pequeno quarto e explicou: "É uma retribuição que quis aliviar nossa pobreza." A mulher, tomada de alegria, quis contar as moedas e pesar os lingotes. Ali Babá alertou: "Antes de tudo, devemos cavar um buraco no chão da cozinha para esconder esse ouro. Se alguém descobrir, despertaremos a cobiça e talvez a polícia nos persiga." A mulher insistiu em pedir emprestada uma medida à esposa de Cassem para contar o ouro. A cunhada, que sempre tratara Ali Babá com desprezo, estranhou o pedido. Para que esses pobres precisam de uma medida que só serve para provisões em grande quantidade? Curiosa, passou o sebo no fundo da medida antes de entregá-la. A esposa de Ali Babá voltou para casa, contou as moedas e os lingotes, devolveu a medida e nada percebeu. Mas quando a mulher de Cassem a virou, viu grudada no fundo uma moeda de ouro. Tomada pela inveja, mostrou-a ao marido. "Desde quando esse miserável tem ouro para medir?" Cassem ficou furioso. Foi até a casa do irmão e o confrontou. "Esse ouro não é resto de rapinagens? Pensa que não descobrirei a origem?" Ali Babá tentou negar, mas acabou revelando a existência da gruta, omitindo apenas a frase mágica. "Somos irmãos", acrescentou. "O que me pertence, pertence a ti. Ofereço-te metade do que trouxe da caverna." Cassem, dominado pela cobiça, exigiu saber como entrar. No dia seguinte, partiu para a floresta com 10 mulas. Ao chegar ao rochedo, pronunciou: "Abra-te, Sésamo!" E a pedra se abriu. Cassem entrou e ficou deslumbrado com o tesouro. Começou a encher os sacos, pensando que precisaria de muito mais animais para transportar tanta riqueza. Quando decidiu sair, gritou: "Abre-te, cevada!" Nada aconteceu. Tentou outras palavras: "Abra-te, centeio! Abra-te, milho! Abra-te, arroz!" Mas não lembrava o nome correto. E o rochedo permaneceu fechado. Ao meio-dia, os 40 ladrões retornaram. Encontraram Cassem na gruta e, sem piedade, o mataram e voltaram às estradas. Como Cassem não regressou naquela noite, nem no dia seguinte,
sua esposa foi até Ali Babá pedir ajuda. Ali Babá, preocupado, dirigiu-se à floresta. Viu marcas de sangue diante do rochedo e pronunciou: "Abra-te, sésamo." Dentro, encontrou o corpo do irmão, cortado em pedaços. Chorou, mas compreendeu que precisava agir com prudência. Reuniu o que restava do irmão, colocou-o em sacos, carregou-o sobre seu burro, cobriu-os com ramos e voltou para casa. Ali Babá contou tudo à sua cunhada com delicadeza e acrescentou: "Se depois de tamanha tragédia você quiser consolo, ofereço-te abrigo em minha casa e metade dos meus bens." Ela aceitou. Mas era preciso restaurar o corpo. Ali Babá tinha uma escrava chamada Manara, jovem e engenhosa. Ele a enviou a um velho remendão do bairro, pagando-o para que viesse com os olhos vendados. O homem costurou o corpo com habilidade. Durante 3 dias, Manara foi às farmácias comprar remédios, espalhando a notícia de que Kassem estava gravemente doente. No 3º dia, anunciou-se sua morte. O corpo foi lavado, perfumado e vestido, e Kassem foi enterrado com todas as honras. Os 40 ladrões, acreditando que o cadáver permanecia na gruta, deixaram de frequentar o esconderijo por um mês inteiro. Quando voltaram e não encontraram o corpo, reuniram-se para avaliar o que acontecera. "O homem que matamos tinha um cúmplice", disse o chefe. "Enquanto não o identificarmos e eliminarmos, nossas vidas e nossas riquezas estarão em risco." Depois de longa discussão, decidiram enviar um voluntário à cidade para descobrir quem havia retirado o corpo da gruta. Se conseguisse identificar o cúmplice, seria recompensado. Se falhasse, perderia a cabeça. Um dos ladrões se ofereceu. Disfarçou-se de derviche e foi à cidade. Por acaso, a única loja aberta era a do velho remendão, que havia costurado o corpo de Kassem. Ao ver os chinelos luxuosos que o falso derviche trazia, o remendão elogiou sua qualidade. O ladrão aproveitou a conversa e perguntou: "O que teria feito se te trouxessem 6 pedaços de um morto para restituí-lo à forma?" O remendão, lisonjeado pela lembrança de sua habilidade, respondeu que já realizara tal serviço recentemente. O ladrão demonstrou grande interesse e pediu que o levasse à casa onde fizera o trabalho. O remendão explicou que fora conduzido até lá com os olhos vendados. O falso derviche, então, colocou moedas de ouro em sua mão e disse: "Mesmo assim, talvez você possa refazer o caminho, guiado pela memória." O remendão aceitou. Foi vendado novamente e conduzido pelas ruas. Ao chegar diante da casa de Ali Babá, reconheceu o local e exclamou: "É aqui,
O ladrão marcou discretamente a porta com um sinal de giz e voltou para a floresta, certo de que, naquela noite, a casa seria assaltada. Mas Manara, sempre atenta, percebeu a marca e compreendeu o perigo. Essa marca não foi feita por acaso, pensou. A mão que a traçou é de um inimigo. Com um pedaço de giz, repetiu o mesmo sinal em várias portas da vizinhança. Quando os ladrões chegaram à cidade, ficaram confusos ao ver que muitas casas traziam a mesma marca. O voluntário falhou e perdeu a vida. Outro ladrão ofereceu-se para tentar novamente. Também localizou a casa com a ajuda do remendão. Marcou a porta. E novamente, Manara reproduziu o sinal nas casas vizinhas. E o segundo voluntário também foi executado. Então, o próprio chefe decidiu agir. Localizou a casa sem deixar qualquer marca. Depois voltou ao esconderijo. Mandou preparar 38 grandes talhas de barro com gargalo largo. Em cada uma delas, escondeu um dos seus homens, armados e prontos para agir. Em uma das talhas, colocou azeite de verdade. Ao cair da noite, o chefe se disfarçou de mercador de azeite e conduziu as talhas até a casa de Ali Babá. Sentou-se à soleira da porta e disse: Sou um mercador de azeite. Não conheço ninguém nessa cidade, mas ouvi falar de sua generosidade. Me concede abrigo para esta noite? Ali Babá, como era de seu costume, o recebeu com hospitalidade. Ofereceu-lhe jantar, cama e permissão para guardar as talhas no pátio. Mais tarde, Manara percebeu que o azeite havia acabado na cozinha. Lembrou-se das talhas e foi até o pátio buscar um pouco. Ao aproximar-se da primeira, ouviu uma voz sussurrar: Já é hora? Manara respondeu prontamente: Ainda não. O chefe descansa. Percorreu as demais talhas e ouviu o mesmo murmúrio em todas, exceto na última, que continha azeite verdadeiro. Compreendendo o plano, elaborou o seu próprio. Aqueceu bastante azeite e despejou-o, em silêncio, dentro de cada uma das 37 talhas que escondiam os ladrões. E todos morreram queimados. Durante a noite, o chefe acordou. Lançou pedra contra as talhas como sinal de ataque, mas nenhuma resposta veio. Aproximou-se, verificou o interior e descobriu seus homens mortos. Apavorado, fugiu pulando o muro do pátio. Ali Babá foi acordado por Manara e levado até o pátio. Viu o que acontecera e compreendeu o perigo que haviam enfrentado. Com a ajuda do escravo Abdala, cavaram uma grande fossa no jardim e enterraram os corpos sem que os vizinhos percebessem.
Durante semanas, a casa permaneceu tranquila. Mas o chefe dos ladrões não desistiu. Disfarçou-se novamente, dessa vez como um rico mercador chamado Hassan. Abriu uma loja ao lado da de Ali Babá e conquistou sua confiança com favores e presentes. Ali Babá, sem suspeitar de nada, o convidou para um grande banquete em sua casa. Na festa, Manara dançou para entreter os convidados. Executou danças dos árabes, dos gregos, dos persas, dos beduínos. Por fim, realizou a dança da espada, girando um punhal no ar e ocultando-o no seio. De repente, aproximou-se de Hassan, saltou como uma fera e cravou-lhe o punhal no coração. Indignação e espanto tomaram conta da sala. Ali Babá e seu filho ficaram horrorizados. Mas Manara disse com firmeza: Louvado seja Deus, que guiou o braço de uma mulher fraca para salvar o chefe de vossos inimigos. Este homem é o chefe dos 40 ladrões que vos perseguiam. Arrancou-lhe a barba postiça, revelando sua verdadeira identidade. Ali Babá o reconheceu como o mesmo homem que havia observado da árvore na floresta. Comovido, abraçou Manara e disse: Manara, minha querida, quer entrar em minha família, casando-te com o meu filho? Ela aceitou, e o casamento foi celebrado com alegria. Muito tempo depois, Ali Babá voltou à gruta e verificou que ninguém mais a visitara desde a morte do chefe dos ladrões. Assim, todas as riquezas acumuladas passaram a pertencer exclusivamente a ele. Ali Babá usou sua fortuna com moderação e viveu feliz ao lado da família. Louvado seja Deus, que de um simples lenhador com 3 burros, fez o homem mais rico e respeitado de sua cidade. Epílogo. Na 12ª noite. Quando Sherazade concluiu a história de Ali Babá e os 40 ladrões, não iniciou imediatamente outra narrativa, como fizera durante 1001 noites. Em vez disso, voltou-se para o rei e o fitou com serenidade. Beijou o chão diante dele e disse: Ó Rei do Tempo, Senhor de grandeza incomparável, te servi fielmente durante 1001 noites, contando histórias antigas, cheias da experiência e da sabedoria das gerações passadas. Peço agora a permissão de solicitar um favor. O rei autorizou. Sherazade chamou então as amas e os eunucos e ordenou: Tragam meus filhos. Eles trouxeram 3 meninos. O mais velho já caminhava, o segundo ainda engatinhava e o terceiro mamava ao seio. Sherazade colocou-os diante do soberano e disse: Ó Rei do Tempo, estes são os teus filhos.
O favor que te peço é que não me condene à morte, para que eles não fiquem órfãos, nem sejam entregues a servos que não saberiam criá-los como uma mãe. Ao ver as crianças, o rei se emocionou profundamente. Seus olhos se encheram de lágrimas. Tomou os filhos nos braços e disse a Sherazade: Ó minha amada, eu já te havia poupado antes mesmo de saber que era mãe dos meus filhos, pois reconheci tua pureza e tua lealdade. Que Deus te abençoe, a ti e as tuas raízes. Que Ele abençoe também estes filhos e afaste de todos nós qualquer mal ou sofrimento. Sherazade beijou-lhe as mãos e os pés em sinal de gratidão, e uma grande alegria encheu seu coração. Essa alegria se espalhou pelo palácio e pela cidade inteira. Durante dias, celebraram-se festas de esplendor e júbilo. Na manhã seguinte, o rei levantou-se sorridente e feliz. Mandou chamar o vizir, pai de Sherazade, e concedeu-lhe uma veste honorífica, dizendo: Que Deus te proteja por ter me dado tua generosa filha. Foi ela quem me fez refletir sobre meus erros e abandonar os crimes passados. Além disso, me deu 3 filhos. O rei distribuiu presentes valiosos a todos os presentes e ordenou que se distribuíssem esmolas aos órfãos, às viúvas e aos necessitados. E assim, ele e seu povo viveram em prosperidade e alegria até o fim de seus dias.